entre planilhas, mamadas e propósito. Hoje o nosso Momento Nutri recebe a Karina. Karina é CFO de uma das maiores empresas do Brasil e do mundo, a Estrela Galícia. Além disso, é pertencente da WCFO, que é um grupo de mulheres aí, né, empoderadas CFOs, e também mãe de 2 meninos lindos, sendo um recém-nascido. Ká, muito obrigada pela sua participação nesse momento tão especial e em compartilhar um pouquinho aí da sua história, da sua experiência com outras mulheres. É um prazer estar aqui, Giovana. Muitas mulheres veem a licença maternidade como uma pausa na carreira até, mas poucas falam sobre a sobrecarga invisível que ela carrega junto. Como você tem negociado o seu tempo com você mesma e também ali, né, com as crianças, com toda a sua logística? Bom, falar de pausa na licença maternidade, para mim é complicado, porque eu vejo como uma troca, não como uma pausa. Porque, na verdade, eu acho que a rotina é até mais intensa e, como você falou, ela é invisível, porque, no fundo, eu acho que as pessoas acreditam que quando nasce uma mãe, tudo isso vem pronto, né? Então, você aprende a fazer tudo, você aprende a dar conta de tudo, tudo ali perfeito. E, na verdade, não é. Ele é um aprendizado diário, é uma mudança também da gente com né, nosso ser mulher ali, com também a figura da mãe. Então, eu não vejo como uma pausa, eu vejo como uma troca. E esse momento de tempo é um exercício diário para mim, sabe? Porque eu ainda venho aprendendo, então estou na segunda gestação, na segunda maternidade, vou chamar assim, e eu aprendo diariamente a trazer esses pontos para mim. E o autocuidado me trouxe um ponto importante, que o autocuidado ele não é luxo, ele é essencial. Porque tem aquela frase máxima, né? Mãe bem, bebê bem. Eu não sei se é mãe bem, bebê bem, ou bebê bem, mãe bem. Enfim, não sei o que é. Mas a verdade é que se você tá bem também consigo mesma, o seu filho também vai estar bem. Então, são pequenas coisas. Às vezes um banho mais prolongado, fazer um esporte que te dê prazer. E não pensando só no corpo, que demora mais tempo para ter esse retorno. Então, eu tenho sentido isso agora. Mas ter também a gentileza com o seu corpo, sabe? De fazer coisas que te deem prazer num momento que é realmente intenso e que demanda muita doação para um ser pequeno, né? No meu caso, está com 4 meses agora. Mas o que eu vejo muito, assim, né? É nesse período pós-parto, a mulher se deixar mesmo, né? E vai só ali, né? Com as demandas do bebê e acaba que não consegue, né, encaixar ali esse cuidado próprio ou até mesmo o gerenciamento da casa e acaba que vai deixando, vai se descuidando cada vez mais. Então tem uma questão sim do peso, né, tem a questão da idade, já tem o 2º filho, então tudo isso começa a pesar um pouco mais, mas se a gente vai se largando, isso se torna mais pesado, mais difícil e não precisa ser assim. E entra num círculo vicioso, né? Porque você vai se largando e aí as demandas não param, você tá sempre fazendo coisas para os outros e nunca para você. E aí como é que você lida com isso, né? É um momento complicado mesmo. Mas o importante é você escolher pequenas batalhas, né? Então não se deixar por completo, mas escolher quais são as coisas que não são negociáveis para você. Aquilo que te dá prazer de verdade. Então escolher poucas coisas, porque a rotina é intensa e depois pode te sobrecarregar, mas escolher poucas coisas e que ali você vai falar assim, olha, esse é o meu momento. Então, isso também é importante, né? Você saber qual é o seu momento. Também traz aí o autocuidado com o autoconhecimento. Sim, é uma coisa que eu falo sempre para minhas pacientes, né? Você precisa estar bem, precisa estar com energia, porque tanto para uma produção de leite, mas pelas noites mal dormidas e tudo mais. E até mesmo mulheres que estão no mercado de trabalho, você como CFO, né, tem um cargo elevado, você quer voltar a usar as suas roupas, você quer estar bem. E para isso, você tem que estar conectada com você e ter
o cuidado da alimentação, para ter energia para conseguir fazer um exercício, para equilibrar todas as emoções e também sim dar uma ajudadinha na questão do corpo. Total. Mas a importância da gente se nutrir também, né? Não só dar a nutrição, mas se nutrir. Com certeza. Para você voltar ao seu ritmo de vida, né? Exato, e vou mais. Você falou muito da questão do corpo, das roupas, mas eu também sinto, assim, uma pressão para eu voltar à minha parte cerebral, funcional, né? Porque às vezes a gente fica uma noite mal dormida, você fica mais lenta, parece que assim... Que nem eu, para mim, que adoro números, às vezes eu falo, nossa, mas 14 vezes 30 tá complicado. Por quê? Porque a gente fica realmente mais lento, porque as prioridades são outras. E voltar também exige esforço. E a nutrição bem certinha, bem regrada, ajuda muito nisso. Sim. A você voltar a ter energia, né? Então, raciocinar. Né? Isso é extremamente importante. O corpo, sim, com certeza, mas o que poucas pessoas pensam também é que a parte mental também influencia demais. É tudo, né? É a nutrição interna mesmo, toda, né? Porque também se você tá... Aí começa a gerar um pouco de ansiedade para a volta do mercado de trabalho. Aí já tem várias questões, né? É o corpo, é a ansiedade, é o raciocínio lógico que não funciona. Então, aí sim que isso você não volta 100%, né? E tá todo mundo... Porque pensa assim, ó. É um trem, uma empresa, né? Um trem ali a 300 por hora, 200 por hora, enfim. E aí você entrou no trem. Você entrou, você não tá no mesmo ritmo, na mesma velocidade. E tá todo mundo a 200, a 300 por hora. Então, você automaticamente, você se obriga a estar nessa mesma velocidade ali no trem. Mas a verdade é que você não tá. Então, autocuidado, a nutrição, essa rede de apoio, isso tudo te ajuda a, com paciência, a pegar esse ritmo de volta. Porque não é que as pessoas estão sendo más de não entender o seu momento, que você não está no mesmo ritmo, mas a verdade é que elas não saíram do ritmo. Quem saiu foi, né, no caso, eu. Então eu também tenho que não me culpar por não estar no mesmo ritmo e ter esse plano de voltar aos poucos nesse ritmo. Sim, que não é fácil, porque a gente se cobra. Sim. Sim. E aí se cobra na maternidade e se cobra como executiva. Exato. Também junto, né? Existe algo nessa pausa forçada, né? Mas assim, bem transformadora, né? Como segundo filho ainda, que te mostrou o que realmente sustenta uma mulher por dentro? Olha, todo dia eu aprendo, né? Vendo os meus filhos. E para mim, o que mais me ensinou foi que pedir ajuda não é um sinônimo de incapacidade, e sim de felicidade, sabe? Então, nessa segunda gestação com o Matheus, eu tô tendo ajuda e para mim tá sendo muito transformador, porque eu não estou me sentindo culpada de não estar ali com meu filho 24 horas, como eu estive com o Bernardo, meu primeiro filho, que para mim foi extremamente intenso e muito desafiador. Então, como agora eu tô com a ajuda, né, de uma babá me apoiando e me suportando durante o dia, eu tenho tido tempo para trazer esse autocuidado mais para mim, para refletir mais, para tanto a parte espiritual, a parte mental, a parte corporal. Então, eu tenho conseguido fazer isso à medida que eu também fico com o Matheus ao longo do dia. E eu vejo muitas amigas minhas que não têm essa rede de ajuda, essa rede de apoio, porque querem, né, querem levar no braço sozinhas por uma questão de aprendizado, de vivência, de desafios, e outras, muitas que também não querem e sofrem no processo, né, e acham que pedir ajuda é um sinônimo de incapacidade, e se culpam por não estar conseguindo. E eu tenho outras amigas que têm ajuda e também se culpam, porque falam, poxa, eu tenho ajuda, mas eu deveria estar 24 horas com meu filho. Então, dizem, né, que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E você vê, ela nasce para os dois lados. Se você não tem rede de ajuda, de apoio, a culpa vem. Se você tem, ela também vem. Então, na verdade, assim, é como você encara isso. Como você encara isso. E você colocar também as coisas que são importantes para você.
né? Então, o que ali você vai fazer que é importante para você, que você precisa da rede de apoio? Sim, né? Não, isso é você estar conectada com você e saber os seus limites, né? Exato, com certeza. Eu quero abraçar o mundo, mas o meu limite não suporta isso, vai, né? Não vai. É que nós vivemos numa geração do projeto Mulher Maravilha. Ainda estamos, a geração Z já não é mais essa. Exato. E a gente tem que entender que esse projeto faliu, não deu certo. Não, entendeu? Então, muitas vezes eu me calo porque eu quero fazer 30 coisas por dia e não vai dar certo. Então, qual que vai cair o pratinho e tá tudo bem? Sim, entendeu? Exatamente. Existe espaço para vulnerabilidade em cargos de altíssima liderança? E como o autocuidado se manifesta nesse território onde tantas forças inabaláveis, né? Tem tantas pessoas com forças inabaláveis. Existe e, na verdade, na minha opinião, ela precisa existir. Porque senão você deixa de ser um ser humano e passa a ser uma performance. Né? Então, eu adoro falar de performance dentro do meu cargo, mas quando a gente fala em vulnerabilidade, em liderança, a palavra não é performance, a palavra é desenvolvimento, a palavra é sucesso individual corporativo, né? Porque assim, se você está doente e vai trabalhar, você vai trabalhar com a mesma energia de que se você está super motivado fazendo o que gosta? Não, né? Então, a vulnerabilidade, ela precisa existir no ambiente de trabalho para que se tenha empatia. Empatia, para mim, é uma das soft skills que mais vão ser desenvolvidas nos próximos anos. Porque aprender a mexer no Excel, o hard skills, você vai lá, aprende, faz um curso, treina e você sabe. Agora, ter empatia, ter visão de longo prazo, colaborar, né, ter times né, totalmente coesos, isso sim que é um grande desafio dentro das organizações. E o autocuidado, ele vem muito para você falar assim, poxa, o que é não negociável para você, né? Então, o que é extremamente importante que você não vai abrir mão dentro do seu dia a dia. Então, é Karina mãe, Karina mulher, Karina profissional, não existe isso. A Karina é única, né? Então, o que é importante que você consiga negociar dentro da organização para que você possa expor o seu momento de vida e, com isso, você receber empatia e aí você ter mais motivação para poder trabalhar. Sim. Né? Porque você vai produzir muito mais. Né? Eu costumo até brincar com o meu chefe, que eu falo assim, você precisa me conhecer. A partir do momento que você me conhecer bem, você vai saber como fazer eu trabalhar 3 vezes mais do que eu já trabalho hoje. É uma questão estratégica. Sim, sim. Entendeu? Por quê? Porque, sabe, se a pessoa está feliz, engajada naquele projeto, naquele propósito, ela vai entregar. Ela vai entregar. Com certeza. Quando você pensa em sucesso hoje, com 2 filhos pequenos, o que assim, né, muda na sua régua de prioridade? E como o autocuidado, ele entra aí para balancear isso? Olha, sucesso para mim, ele deixou de ser aquele presença constante. Então, tá sempre presente, tá sempre fazendo tudo para os outros, seja para os meus filhos, seja dentro da empresa e tal, para ser presença com propósito. Então, se eu tô ali brincando de quebra-cabeça com meu filho, eu tô ali brincando de quebra-cabeça com meu filho. Se eu tô na empresa, eu não tô no celular vendo se meu filho tá bem na escola, o que ele tá fazendo na escola. Eu estou na empresa. Né? Então, eu tô ali me desempenhando, focando, entregando melhores de mim para melhores resultados dentro da empresa. Isso sim é o que é sucesso para mim, é você conseguir ter esse tempo, né, com propósito, fazer aquilo de qualidade, ter o tempo de qualidade para as coisas que devem ser feitas. Porque senão você começa a pensar em tudo e no final você não consegue fazer nada do jeito que você gostaria de fazer, né? Vai sair ali alguma coisa, mas não é daquele jeito, com aquela excelência talvez que você quisesse entregar. E aí, autocuidado para mim, ele entra justamente em falar a hora que eu vou entrar com meu filho, a hora que eu vou entrar
né, dentro da minha empresa, ou enfim, dentro da minha casa, com meu marido, ou para mim. Sim. Né, ter o meu momento também dentro desse pilar, ele é extremamente importante. Então, saber falar um não, saber a hora de entrar e a hora de sair, e explicar isso dentro de uma rotina estruturada, isso sim é super importante. Cara, muitas pessoas não conseguem chegar nesse nível assim até de organização, né? Mas é muito difícil, nem eu tô falando isso porque ainda é um dream, entendeu? Eu ia te perguntar como é que você está encaixando isso na sua rotina. É dificílimo. Tem dia que eu vou dormir e falo, cara, hoje sim, hoje deu certo. Tem dia que eu falo, hoje foi um fracasso, não deu nada certo, tava ali pensando, e aí a gente, né, pelo menos eu sou mulher, eu gosto de ter o controle das coisas. Eu sempre tive isso, acho que é por isso que a minha primeira gestação foi tão difícil para mim, em termos da Karina ali, mas a gente quer ter o controle de tudo. E aí eu tô falando isso aqui pra você no dia que o controle funciona, entendeu? Mas Deus já me deu 2 filhos pra me mostrar que eu não tenho controle de nada. Então tem dia que nada disso funciona. E eu vou dormir super frustrada e falo, pô, de novo, minha casa tá uma zona, as crianças estão tudo tão cheio de coisa pra entregar no trabalho. E eu ainda tô de licença, né? Então eu volto só daqui 2 meses, né, para um trabalho e já tô ali com a ansiedade. Então, assim, realmente é difícil. E não tem, olha, eu tenho procurado muito, eu tenho conversado com muitas mães e não tem uma receita de bolo. A verdade é que a gente tem que também respeitar os nossos limites e saber que vai ter dia que vai ser um sucesso e a gente vai falar, uhul! E tem dia que vai ser um fracasso, né? E tá tudo bem, não vai dar pra ser a Mulher Maravilha mais. Esse projeto faliu de verdade. É assim, o que a gente tem que tentar é achar um pouco de equilíbrio em tudo isso. Exato. Porque são muitas funções. E Então não a gente não pode começar. Eu vejo muito ali também quando às vezes os pacientes falam assim, Giovana, estava fazendo tudo certinho e surgiu um jantar. Tudo bem, vai pro jantar, um jantar de negócios, tem que ir pro jantar, vai pro jantar. Saiu do script ali? Ok, isso é normal de acontecer. E Só vai que te dar tanto prazer você ir naquele jantar, fazer o que você gosta. O que a gente tem que saber é ter o conhecimento de como eu vou equilibrar melhor isso, como eu vou encarar isso. Porque no jantar, digamos que seja, sei lá, só de massas, vai comer um pouquinho, mas comer da maneira certa e no outro dia vamos tocar a vida, não é agora pronto, está tudo acabado e saber, né, que é um equilíbrio, dia, né? Depois do outro e a gente tem que fazer o melhor aquele dia e depois amanhã é outro dia e assim vamos. E tudo pensando no que você quer da sua vida para frente. Né? Então, se você quer envelhecer com saúde, com disposição, se você quer ali dar atenção para os seus filhos, qual que é o teu propósito de vida para o longo prazo? Eu acho que facilita muito quando você tem esse objetivo, sabe? Então, igual você falou, você vai para o jantar, só tem massa ali e tal, e vai impactar aquele teu objetivo, come um pouquinho menos, você vai se sentir muito mais orgulhoso, né? Ou depois busca o equilíbrio ali e tal, mas sem desfocar naquilo que não é a gente quer ganhar a guerra, mas tem batalhas que talvez a gente possa perder ao longo do caminho, né? Então o foco é ganhar a guerra. Então a gente tem que escolher as nossas batalhas. Exatamente isso, exatamente. Bom, você participa, né, entre um grupo de mulheres, né, a WCFO, com mulheres aí, né, você falou de várias empresas, assim, mulheres importantes, digamos assim. Rola entre vocês lá um assunto de autocuidado, dessa questão, dessa conexão com vocês mesmos? Super, né? A WCFO, ela traz esse, né, empoderamento, traz essa rede de apoio. Eu me sinto assim muito acolhida dentro da WCFO e às vezes a gente fala bem sutilmente, às vezes em momentos onde a gente está com parceiros ou coisas mais voltadas ao trabalho e às vezes a gente tira momentos só para falar disso em grupo, que é extremamente gostoso, assim, sabe? Falar. E aí, Gi, sabe o que mais me chama atenção? É como ainda hoje, mulheres em altos cargos, né? Então,
CFOs, diretoras financeiras, ainda precisam muitas vezes pedir licença para cuidar de si mesmas. Então a gente vê que a história muitas vezes se repete, sabe? Da gente não ter o nosso autocuidado, ou não, e às vezes deixar a gente de lado. Mas como assim? Como pedir licença? No sentido de tipo, poxa, às vezes eu tô trabalhando tanto que aí eu esqueço de fazer a minha unha, ou de me arrumar para ir no cabelo para uma reunião talvez importante, porque ali o trabalho demanda muito, ou porque eu tenho os filhos em casa, e quando você vai ver, nós mulheres estamos lá na última prioridade. Então, você fala assim, poxa, mas isso só acontece em todos os níveis? Sim, até em altos cargos de liderança, onde talvez você tenha uma flexibilidade maior, onde talvez você tenha uma voz maior, uma tomada de decisão maior, acontece também, porque a pressão está em todos os lugares, né? Tanto por resultados, tanto dentro de casa, fora de casa. Então, não é uma questão de cargo, é uma questão mesmo mental que a sociedade como um todo, né, impõe dentro da gente, e às vezes a gente acaba tentando fazer tudo e acaba se esquecendo da gente mesmo. E o que te surpreendeu mais, assim, entre essas trocas durante essas reuniões? Olha, a gente tem um encontro anual e nesse encontro a gente fala muito sobre a gente. A minha maior surpresa, assim, é que acontece em todo lugar, sabe? Então, essa questão do autocuidado, essa questão da gente olhar mais para dentro, ou quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, tá em todos os lugares, porque a gente às vezes acha, pô, só deve acontecer comigo, né? E não, tá realmente em todos os lugares. E aí isso me chamou muita atenção e foi libertador para mim, porque me fez diminuir a minha culpa. E aí eu vendo essas mulheres que também me inspiram todos os dias, eu pude ver que tá tudo bem, né? Vai ter prato que vai cair mesmo, vai ter dia que não vai dar para levar o filho na escola, vai ter dia que não vai dar para dar o jantar pro filho e tal. Então, o que é não negociável? E é incrível, né, que é assim, de pequenas, né, digamos lá, funcionária mais, no nível mais básico, até grandes níveis, o problema é o mesmo, exatamente é o mesmo. Bom, se o autocuidado pudesse ser traduzido em uma decisão que mudou a forma de viver, qual o mais radical ou simples que você já tomou? Olha, essa pergunta ela é matadora. Sinceramente, assim, eu acho que a mudança mais radical, talvez, que eu, Karina, tenha feito nos últimos anos dentro da minha vida foi escrever dentro das minhas metas do ano, né? Chega lá no começo do ano, a gente escreve as nossas metas e tal. Foi escrever eu importo. Então, usar essa palavra, eu importo. Ou seja, eu sou importante. Então, as metas não é só sobre metas financeiras, metas familiares, onde eu para planejamento de viagem, o que eu quero fazer no ano, né, se eu quero crescer na minha carreira e tal. Não. Eu, como pessoa, indivíduo, me importo. Então, o que eu quero fazer comigo? Eu acho que isso foi o mais desafiador, porque eu não pensava dessa forma. Eu estava com olhares... Sempre teve aquelas questões da meta, do corpo, não sei o que e tal, mas não era uma questão genuína de saber que eu precisava ser mais gentil comigo mesmo. Eu precisava cuidar mais de mim mesmo e ser mais gentil. E não me cobrar tanto, não trazer tanta culpa para mim. Então, tinha uma parte mental muito importante que eu não cuidava. Então, acho que isso foi o mais radical, assim, ou simples, eu acho que está entre os dois, né, que eu fiz para mim mesma. Então, hoje em dia, eu ainda quero ser essa mulher que faz tudo, que dá conta de tudo. Então, eu venho trabalhando isso todos os dias em mim, mas ali no fundo tá sempre um pilar meu, porque eu entendi junto com a minha maternidade que se eu não estiver bem, meus filhos não vão estar bem, minha casa não vai estar bem, e a minha empresa, onde eu adoro ir todos os dias para trabalhar, onde eu vou feliz, né, trabalhar e dar
trazer as minhas trocas, as minhas experiências, também não vai estar bem. Você falando dessa questão da gentileza, né? Sabe que eu tenho um curso que chama Mulher Plena. E a ideia dessa parte da plenitude mesmo é isso. Não é... Claro que a maioria das mulheres querem perder uns quilinhos, né? A proposta também é essa parte de emagrecimento. Mas mais do que isso, é trazer essa plenitude. Então a gente traz coach, a gente traz professores de super yoga para equilibrar a respiração, essa conexão com você, porque isso é importante, né? Não é só pensar, eu quero emagrecer e vou fazer qualquer coisa para emagrecer. Não, é você estar conectada com você. E para isso, essa gentileza conosco é muito importante. Muito. É muito importante, né? E o que a gente está vendo hoje, né? Usando qualquer coisa, né? Muitas vezes falsificada, para emagrecer a qualquer custo, sem ser gentil com o seu corpo. E de curto prazo, né? E curto prazo, porque a maior mudança tá aqui, não no corpo. E aí, às vezes, a gente esquece, né? A gente só quer ter ali aquele resultado de curto prazo. Eu posso falar por mim, eu já fiz muitas vezes dietas de curto prazo, que teve ali aquele resultado para aquilo que eu precisava naquele momento, que depois eu voltei tudo, não foi um negócio sustentável, né? Porque a sustentabilidade está totalmente atrelada à conscientização do ser plena. E o ser plena, adorei desse curso, eu quero até ver, porque olha, preciso, porque é realmente um exercício diário, porque ser plena para mim é a sua cabeça ali, o seu estado da arte tá bem, né? Porque senão o seu corpo também não vai estar bem. Exatamente. E acontece muito. Vou dar um exemplo aqui que eu percebi esses dias aqui comigo, né, dentro da minha rotina de amamentação. Eu ia ajudar uma amiga que estava com dificuldade de aleitamento da filhinha dela, e aí eu me coloquei a pressão de guardar leite a mais, né, porque eu tenho bastante leite, graças a Deus, então eu me coloquei numa pressão de guardar leite a mais para também poder dividir com essa filha de uma amiga minha. E aí, por eu colocar essa pressão, foi engraçado que aí o leite não vinha. Eu falava, gente, mas todo dia à noite eu tirava aqui 50, 60 ml de leite, agora tá vindo 10, 20 ml de leite. Por quê? Porque eu me coloquei a pressão. Quando eu desencanei e peguei um momento à tarde, que eu falei, cara, eu vou pôr aqui o coletor e vou deixar rolar. E tal, veio 80 ml de leite. Porque eu desencanei, eu tirei de mim a pressão. Então, viu como o corpo é? Então, se você estiver bem com a sua cabeça desencanada, né? Então, no caso, eu estava desencanada, talvez se fosse uma questão de emagrecimento, talvez eu tivesse perdido mais quilos do que se eu estivesse ali pesando de 5 em 5 minutos, encanada com o grão de arroz que come, se passou 1 grama, se não passou 1 grama. Eu tenho essa sensação, é mais ou menos assim, não é? Porque o estresse, né, quando você tá, né, encanada... Lá vem a ciência. Você libera mais cortisol. E esse cortisol, por exemplo, para uma questão de emagrecimento, ele trava seu emagrecimento. E aí você fica tão ali bitolada que você tá comendo alface o dia inteiro e não tá emagrecendo, e não vai emagrecer. Porque enquanto você não deixar os seus hormônios agindo de uma maneira adequada, não ajustar essa conexão com você mesmo, essa plenitude, teu corpo ele vai travar, porque ele entra em estado de alerta. Então, tem que tudo rodar. A gente tem que estar assim. Perfeito. E um dia após o outro, vou fazer o que precisa ser feito, da melhor maneira que eu consigo hoje. E assim, sem se culpar. Sem se culpar. Sem se culpar. E tá tudo bem. Tem dia que vai ser um sucesso, tem dia que vai ser um fracasso e tá tudo bem. Exatamente. Cá, agora nós temos um quiz. Ai, Jesus! Vamos lá. Seu momento nutri do dia, em uma palavra. É pra responder? Momento nutri do dia? Sim. Em uma palavra? Caraca. Momento nutri do dia em uma palavra. Beach tênis. Tô brincando. Pode ser? Sim. Pode ser? Pode, claro. Um sentimento que você está aprendendo a acolher. A culpa. Todos os dias. Um lugar da casa onde você mais se encontra com você mesma. No meu banheiro, tomando banho bem tranquilamente. Uma palavra que define o autocuidado hoje, mesmo com os filhos pequenos. Saúde mental. Pode ser 2 palavras.
Realmente, né, para dar conta de tudo, tem que estar com esse equilíbrio aí. Ká, muito obrigada pela sua participação, por você compartilhar um pouquinho da sua história, da sua experiência com a gente.